Boa noite, queridos alunos do 7º ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, de saúde física e mental, ao lado dos familiares de vocês, em casa, né? Logo, logo nós vamos nos reencontrar e vai ser muito bom. Tô com muita saudade. Passei muito trabalho na semana passada, vocês vão receber hoje a correção daqueles exercícios da sexta aula, referente à semana do dia 12 a 19 de junho. E eu passei também a correção de alguns exercícios da apostila. Então começa aqui na página 148, microscópios descobrindo a unidade da vida. Primeiro exercício é cite alguns outros exemplos de máquinas do seu dia a dia. Televisão, aparelho celular, trem, lavadora de roupas, ferro de passar, micro-ondas. Todos esses são exemplos de máquinas que são importantes no desenvolvimento das sociedades, tá? Continuando aqui na página 149, a gente vai ver um esquema que fala uma leitura de imagens de seres diferentes, de estruturas diferentes de acordo com o seu tamanho. Então aqui na faixa de 1 metro, mais ou menos, no mínimo, assim a gente tem um ser humano aqui à esquerda, e aí depois 1 decímetro a gente tem a dimensão aqui da maçã, 1 centímetro o tamanho da abelha, então vários tamanhos, até que a gente vai lá para outra pontinha, onde a gente tem estruturas muito pequenas que são vistas apenas a microscopia eletrônica, né, que é um microscópio, um aparelho que consegue aumentar, ampliar as imagens. O microscópio eletrônico consegue ver, ampliar imagens de coisas bem pequenas. Aí, ó, o DNA, na faixa de 10 nanômetros, muito menor do que 1 metro. O microscópio óptico, que a gente já consegue ver coisas aí maiores do que as que nós conseguimos ver com o microscópio eletrônico, que o microscópio eletrônico são bem pequenininhas. E aí a gente ia fazer a leitura dessa imagem. E a perguntinha da apostila era só fazer a leitura desse esquema. O olho humano é capaz de enxergar o quê? O que a gente consegue enxergar? Então a gente consegue enxergar aqui, ó, esses objetos que estão aqui, tá? Nessa faixa aqui. Então, ó, o ser humano, nós conseguimos ver, isso aqui tudo coberto, abrangido pelo olho humano. A maçã, a abelha, a formiga. Da formiga para a direita, a gente só consegue ver com aparelhos como o microscópio óptico. Da bactéria até chegar à molécula pequena, só com o microscópio eletrônico. Então, o ser humano, o olho humano é capaz de enxergar o quê? O ser humano, a maçã, a abelha, a formiga e o pelo. O microscópio óptico é capaz de nos mostrar o quê? Ó, essas coisas que estão aqui. A formiga, o pelo, a célula e a bactéria. E o microscópio eletrônico? Só o que está no finalzinho aqui, ó. A célula, da célula em diante, a bactéria, o vírus, o DNA e as moléculas pequenas, tá? Aí agora nós iríamos para a página seguinte do nosso exercício. Espera aí que é tudo ao vivo. Aqui da página 150. Descobrindo a unidade da vida. E aí vocês têm à esquerda uma imagem 1, que são células meio quadradas, né? Assim, bem bonitas, tá vendo? Cheia de coisinhas verdes, estruturas verdes. Provavelmente isso aqui é uma estrutura vegetal, um conjunto de células vegetais, ou seja, um tecido vegetal. Que diferenças você percebe nessas duas imagens? Aqui é a imagem 1 e aqui a imagem 2. Ó, essa aqui é a imagem 2, em que eu tenho algumas células coradas aqui de violeta e aqui em verde. Então a gente pode perceber o que? Cor, formato. Aqui eu tenho células retangulares, bem coladas umas às outras. Aqui eu tenho células com outro formato, um formato um pouco diferenciado, com uma cauda, né? Na imagem 1 as células são mais numerosas, tem várias. Na imagem 2 eu tenho menos células. Na imagem 1 as células estão unidas, na 2 estão mais separadas. Isso é só para a gente treinar o nosso olho, né? A nossa visualização. Continuando aqui, observe a imagem acima, né, da imagem 1. Foi capturada pela lente do microscópio. É possível ver estruturas de um ser vivo de forma aumentada? Você diria que se trata de um ser vivo formado por uma ou muitas células. Aqui, cada compartimento desse aqui é chamado célula. Foi chamado célula por Robert Hooke, o inventor do microscópio, e
Daí nós chamamos de célula. Cada compartimento desse são várias células. Aí aqui na imagem 2 eu já tenho que menos células, eu tenho umas 3 células mais ou menos. Essa é uma outra imagem, você diria que se trata de um ser vivo formado por uma ou muitas células, uma célula só. Esse aqui é um ser vivo, esse aqui é um outro ser vivo, esse aqui é um outro ser vivo, tá? Nessa imagem aqui, na imagem 3, eu tenho aqui um parasita, alguns parasitas e fibras no músculo do coração. Parasitas, né, são seres que sugam, vivem às custas de um outro ser. Então aqui eles estão parasitando o músculo cardíaco. Nessa imagem real, vemos vários parasitas, Trypanosoma cruzi, são protozoários que nós vamos estudar, que fazem parte do reino protoctista, no momento em que se aderem a uma fibra do músculo do coração. Quem é o ser unicelular? O Trypanosoma cruzi, que é o parasita. Tenho aqui vários T. cruzes, vários protozoários, tá? Cada um formado por uma única célula. Continuando aqui, na nossa próxima página de exercício, aí tem vários exercícios que depois a gente vai ter chance de fazer. Aqui no Caça Conhecimento, na página 152, descubra as palavras no quadro e complete as sentenças abaixo. Então aqui eu já tenho em vermelhinho, são todas as palavras que vão ser descobertas e como elas vão preencher as sentenças ao lado. Na número 1, parasita Trypanosoma cruzi é unicelular. Era só observar aquela imagem 3 da página que nós acabamos de corrigir. Na número 2, o pontinho é utilizado para observação de seres muito pequenos, o microscópio. Na número 3, o pontinho é utilizado para observar objetos ou corpos que estão a grande distância, o telescópio. Os grandes astrônomos, Galileu Galilei, pessoas que contribuíram muito para a gente entender o formato do planeta Terra, a distância em relação ao Sol, enfim, utilizaram um aparelho chamado telescópio. A primeira observação ao microscópio foi de células de cortiça, um material vegetal. As fibras no músculo do coração são exemplos de tecido, tá? As fibras que se unem, né, formando o tecido cardíaco. Seres vivos formados por várias células são chamados de multicelulares ou pluricelulares. Como exemplo de máquina complexa, temos o computador, e de máquina simples temos uma tesoura. Mas ambos são máquinas, né? São trabalhos realizados com essas duas máquinas, tá? Aí continuando aqui na página, passamos a nossa tudo ao vivo aqui, mais experiências, tá? Extrair o DNA do morango, aí chegamos aqui na nossa página 154. Aí nós temos uma figura falando de uma exposição interativa sobre a vida no Museu da Manhã, lá na Fundação Oswaldo Cruz, né, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, num grande centro de pesquisa. Um dos últimos vídeos que nós vimos aí sobre vacinas falava da Fundação Oswaldo Cruz. Responda, qual a diferença na arrumação do DNA nas células de procariontes e de eucariontes? Nós já estudamos isso. Nos procariontes, o DNA fica disperso no citoplasma, porque não existe núcleo que individualiza esse DNA. Enquanto que nos eucariontes fica dentro do núcleo, né? É delimitado por uma membrana nuclear, tá? Como nós já havíamos conversado em aulas passadas. Aí passamos aí para as características gerais dos seres vivos, a reprodução, a nutrição, a organização nos níveis de organização dos seres vivos. E aí, continuando aqui, temos lá. Na página 159, a gente começa a ver o critério de classificação dos seres vivos. O que o cientista usa para classificar os seres, né? Então aqui eu tenho à direita várias camisas, várias blusas femininas. Repare na organização das roupas dessa loja. Qual foi o critério de organização utilizado pela loja? Nesse caso aqui, cores. Existem vários critérios: cor, tipo de tecido, textura, tamanho. No caso aqui, cor. Eu tenho várias blusas dessa cor rosada, várias blusas dessa cor azul.
E isso que normalmente nós usamos para classificar, segundo critérios, segundo algumas condições que estão na nossa mente. Como esses botões podem ser organizados? Qual o critério? Aqui. A gente pode organizar de acordo com o tamanho, de acordo com a cor. Cada um vai escolher um critério, tá? Aí, agora é com você, complete. Para classificar é necessário escolher um determinado critério, uma característica, alguma coisa que você vai utilizar para classificar. Esse critério a partir da observação das suas características. Classificar os seres vivos é necessário por quê? Porque a classificação facilita o estudo e o entendimento da origem e evolução das espécies. E a biodiversidade, como consta aqui no texto da apostila, é o nome dado à grande variedade de vida em nosso planeta. Nós temos vários seres, vários reinos, né? Desde seres unicelulares até seres multicelulares, tá? E já estamos aqui, então, encerrando, né, o nosso exercício, tá? Que era para vocês fazerem até a página 60. Então, muito em breve, nós vamos continuar aí estudando, vamos estudar o vírus,